Vocês já pararam para pensar que algo que parece tão inofensivo, que muitos consideram um lanche saudável, pode estar silenciosamente trabalhando contra o coração de vocês, dia após dia? É uma verdade que poucos querem ouvir, mas que pode fazer toda a diferença para quem quer viver uma vida plena e com saúde cardiovascular em dia. Muitos de nós, depois de uma certa idade, começamos a sentir que o corpo não responde da mesma forma. Aquela caminhada que antes era fácil, agora cansa mais. Uma dorzinha aqui, uma falta de ar ali. E, muitas vezes, atribuímos isso simplesmente à idade, sem perceber que hábitos alimentares, simples e arraigados, estão contribuindo para esse declínio. Estou aqui hoje para compartilhar um segredo que pode surpreender muitos de vocês, especialmente aqueles que amam um bom petisco. Vamos falar sobre alguns tipos de castanhas e sementes que, embora populares, podem estar lentamente prejudicando o seu coração sem que você perceba. Mas não se preocupem, não é para assustar, é para informar e capacitar vocês a fazerem escolhas melhores. Neste vídeo, vamos descobrir quais são essas castanhas que merecem a nossa atenção. Por que elas podem ser problemáticas? E o mais importante, quais são as alternativas deliciosas e verdadeiramente amigas do seu coração? Fiquem comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender vocês e mudar a forma como veem esses alimentos. Agora que chamei a atenção de vocês para essa realidade, vamos mergulhar de cabeça no primeiro culpado, um que está presente em muitas mesas e lanches por aí, e que talvez você nunca tenha desconfiado. Estou falando do amendoim salgado, aquele que muitas vezes acompanha uma cervejinha ou está na tigela de petiscos em um encontro de amigos. Ah, o amendoim tão comum, tão brasileiro, tão saboroso. Mas, infelizmente, o amendoim, especialmente na sua versão salgada e torrada em óleos vegetais de baixa qualidade, pode ser um verdadeiro sabotador para o seu coração. Vocês devem estar se perguntando: mas o amendoim não é uma leguminosa, não é cheio de proteínas e gorduras boas? Sim, é verdade, o amendoim in natura, sem sal e sem torra excessiva. Até pode ter seus benefícios. Ele é rico em proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio. No entanto, o problema surge quando ele é processado. A maioria dos amendoins que encontramos para consumir como petisco passa por um processo de torra que, muitas vezes, utiliza óleos vegetais hidrogenados ou parcialmente hidrogenados. Aqueles que são cheios de gorduras trans, essas gorduras são inimigas declaradas do coração. Elas aumentam o colesterol LDL, o colesterol ruim, e diminuem o HDL, o colesterol bom. Um cenário perfeito para o entupimento das artérias e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, temos o sal. E aqui, meus amigos, é onde a maioria dos amendoins vendidos como petisco realmente falha. A quantidade de sódio em uma porção pequena de amendoim salgado é assustadora. Um consumo excessivo de sódio é um dos maiores contribuintes para a pressão alta, ou hipertensão, uma condição que afeta uma parcela significativa da população acima dos 60 anos. A pressão alta força o coração a trabalhar mais do que o necessário, desgastando o músculo cardíaco e as artérias ao longo do tempo. É como ter um carro que vive em alta rotação o tempo todo. Uma hora, o motor vai falhar. Para o nosso coração, o resultado pode ser um infarto, um derrame ou outras complicações sérias. Pensem comigo quando vocês comem um punhado de amendoim salgado. É difícil parar em apenas um punhado. Não é. A combinação de sal e gordura é viciante. E antes que percebamos, já devoramos uma tigela inteira
E cada amendoim que desce pela garganta está carregando uma carga extra de sódio e gorduras inflamatórias para o seu sistema. Não é uma bomba instantânea, mas é um gotejamento constante que, com o tempo, vai erodindo a saúde do seu coração. Eu sei que é difícil resistir. A gente cresceu comendo amendoim em festas juninas. Na praia, no barzinho, é parte da nossa cultura. Mas chegou a hora de repensarmos essa tradição. Não significa que você nunca mais possa tocar em um amendoim. Significa que precisamos ser mais conscientes. Se você adora amendoim, procure as versões sem sal, torradas a seco ou, melhor ainda, cruas, e modere a quantidade, um punhadinho, de vez em quando. Não vai fazer mal. O problema é quando ele se torna um hábito diário e em grandes quantidades. Lembro-me de uma senhora, a Dona Lúcia, que me contava que todo dia, ao fim da tarde, ela se sentava para assistir a novela e comia um pacote inteiro de amendoim japonês. Ela tinha pressão alta e não entendia por que não conseguia controlar, mesmo tomando os remédios. Quando conversamos sobre a dieta dela, e ela percebeu a quantidade de sódio que estava ingerindo diariamente só com o amendoim. Foi como uma luz se acendeu para ela. Ela trocou o amendoim salgado por castanha do Pará e amêndoas cruas. E em poucos meses, a pressão dela começou a estabilizar de uma forma que antes parecia impossível. É um pequeno ajuste que faz uma diferença monumental. Então, o primeiro passo é olhar com outros olhos para o amendoim salgado e processado. Ele pode ser um prazer momentâneo, mas a longo prazo. O preço que o seu coração paga é alto demais. Pensem na saúde de vocês como um investimento. Cada escolha alimentar é como aplicar dinheiro em um banco. Se você investe em algo que rende juros negativos, seu capital diminui. Se você investe em algo que rende juros positivos, seu capital cresce. Optar por amendoins processados é investir negativamente na sua saúde cardiovascular. Mas, felizmente, existem outras opções, muito mais gentis com o seu coração, que vamos explorar agora, seguindo na nossa jornada de descobertas e desmistificando o que parece saudável. Vamos abordar outro tipo de castanha aqui. Assim como o amendoim salgado pode ser um lobo em pele de cordeiro para o nosso coração, estou me referindo às castanhas de caju, especialmente aquelas que vêm torradas e salgadas em pacotes. A castanha de caju é deliciosa, cremosa e, para muitos, um petisco irresistível, mas, da mesma forma que o amendoim, a maneira como ela é preparada é o que a torna potencialmente perigosa. A castanha de caju possui um perfil nutricional interessante, com gorduras monoinsaturadas, que são consideradas benéficas para o coração em sua forma natural. Ela também contém vitaminas e minerais. O grande problema, novamente, reside no processo de torra e adição de sal. Muitas vezes, as castanhas de caju são torradas em óleos vegetais ricos em ômega 6, como óleo de girassol ou de milho. Embora o ômega 6 seja essencial, um desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 na dieta pode promover inflamação no corpo. E a inflamação crônica é um fator de risco bem conhecido para doenças cardíacas, quando as artérias estão inflamadas. Elas ficam mais propensas a acumular placas de gordura, endurecer e estreitar, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de ataques cardíacos e derrames. Pensem na inflamação como um fogo baixo queimando dentro do seu corpo. Ele não causa dor imediata, mas ao longo do tempo, vai danificando os tecidos e órgãos, incluindo o coração e os vasos sanguíneos. As castanhas de caju processadas com óleos inflamatórios e uma dose generosa de sal são como lenha para esse fogo. Além disso, o caju tem um teor um pouco maior de carboidratos do que outras castanhas, o que, em excesso,
pode não ser ideal para quem precisa controlar o açúcar no sangue. Um fator que também influencia a saúde do coração. A história da Dona Teresa é um bom exemplo. Ela sempre teve o colesterol um pouco elevado, mas adorava castanha de caju. Ela comia um punhado generoso todos os dias, pensando que estava fazendo um favor à saúde. Ela escolhia a versão light do supermercado, que ainda era torrada em óleo e tinha bastante sal. Dona Teresa não entendia por quê. Apesar de todos os seus esforços, o colesterol dela não baixava. Quando ela substituiu as castanhas de caju processadas por amêndoas cruas e castanha do Pará, e passou a consumir caju com moderação, na versão natural e sem sal, ela viu uma melhora significativa nos exames. É um testemunho de como as pequenas mudanças, quando bem direcionadas, podem ter um impacto profundo. Agora, vamos falar sobre as misturas de castanhas que encontramos prontas. Aqueles pacotes que prometem uma explosão de energia e saúde. Muitas vezes, esses mixes contêm uma variedade de castanhas, o que em tese seria bom, no entanto. É fundamental ler o rótulo, frequentemente. Essas misturas são recheadas de amendoins e castanhas de caju, ambos salgados e torrados em óleos inflamatórios. Além disso, podem vir com frutas secas açucaradas, pedaços de chocolate ou outros ingredientes que adicionam calorias vazias, açúcares e mais sódio, anulando os benefícios de qualquer castanha boa que possa estar ali. É como tentar nadar contra a correnteza com uma âncora nos pés. A chave é a pureza e a moderação. Se você gosta de castanhas e sementes, e elas são realmente um componente valioso de uma dieta saudável, opte sempre pelas versões in natura. Sem sal, sem açúcar e sem torra excessiva, a castanha do Pará, por exemplo, é uma joia brasileira, riquíssima em selênio, um mineral poderoso para a tireoide e com ação antioxidante. Apenas 1 ou 2 por dia já oferecem uma boa dose desse nutriente. As amêndoas são ótimas fontes de vitamina E e magnésio. As nozes, com seu formato que lembra um cérebro, são ricas em ômega 3 de origem vegetal, essencial para a saúde cardiovascular e cerebral. Mas lembrem-se, mesmo as castanhas mais saudáveis devem ser consumidas com moderação, pois são calóricas. Um punhado pequeno, que cabe na palma da sua mão, é geralmente o suficiente para um lanche. Não é para devorar o pacote inteiro. É sobre integrar esses alimentos de forma inteligente na sua rotina. É sobre fazer escolhas conscientes, que nutrem o seu corpo e protegem o seu coração, em vez de sobrecarregá-lo com ingredientes desnecessários e potencialmente prejudiciais. Agora que cobrimos esses pontos importantes, vamos para a última parte da nossa conversa, onde consolidaremos tudo e trarei aquela surpresa que prometi no início. Chegamos ao ponto crucial da nossa conversa, onde amarramos todas as pontas e reforçamos a mensagem que quero deixar para cada um de vocês. Falamos sobre o amendoim salgado, um vilão disfarçado em muitos de nossos momentos de lazer. E como o excesso de sódio e os óleos inflamatórios na sua torra podem sobrecarregar o seu coração. Também exploramos as castanhas de caju processadas, que, apesar de sua textura cremosa, podem adicionar mais lenha à fogueira da inflamação interna, prejudicando suas artérias e elevando o risco de problemas cardiovasculares. E não podemos esquecer das misturas de castanhas que, muitas vezes, nos enganam com uma promessa de saúde, mas escondem ingredientes indesejáveis em seus rótulos. A mensagem central é clara: a qualidade e o preparo do que comemos importam. E muito, especialmente quando falamos do nosso coração. Ele é o motor do nosso corpo e merece ser tratado com o máximo de carinho e atenção. Pequenas escolhas diárias, repetidas ao longo dos anos, constroem a base da nossa saúde.
Ignorar esses pequenos alertas é como deixar um vazamento no telhado de casa. No início é só uma goteira, mas com o tempo pode comprometer toda a estrutura. Mas não quero que essa conversa seja sobre proibições radicais, e sim sobre empoderamento. É sobre dar a vocês o conhecimento para fazer escolhas mais inteligentes e saborosas, em vez de amendoim salgado. Que tal amendoim cru ou torrado a seco, sem sal, e em porções controladas, em vez de castanha de caju frita e salgada? Que tal um punhado de castanhas de caju cruas, ou torradas em casa, com um pouco de tempero natural, como páprica ou pimenta do reino, se você gostar, e para as misturas de castanhas? Por que não criar a sua própria Compre Castanhas do Pará? Amêndoas, nozes, avelãs e pistaches puros, sem sal. E faça o seu mix personalizado. Assim, você tem controle total sobre o que está colocando no seu corpo. Lembrem-se, a vida não precisa ser uma penitência de privações. Pelo contrário, quando fazemos escolhas saudáveis, abrimos espaço para mais energia, mais disposição, mais momentos de alegria e mais anos de vida com qualidade. Imaginar-se daqui a 10, 15, 20 anos, com a mente alerta, o corpo ágil e um coração forte. É a melhor motivação para começar a mudar hoje. Cada refeição, cada lanche, é uma oportunidade de nutrir a vida que vocês querem ter. E agora? Para a surpresa que prometi no início, muitos de vocês podem estar pensando: mas eu não consigo largar o salgado. E eu entendo perfeitamente. Nossas papilas gustativas se acostumam. A surpresa é que existe um substituto incrivelmente delicioso e nutritivo para aquele crocante salgado que vocês tanto amam, sem prejudicar o coração. Que tal experimentar sementes de abóbora ou de girassol, torradas em casa com uma pitada de sal marinho com moderação, claro, e um toque de especiarias, ou até mesmo grão de bico assado no forno até ficar crocante, temperado com azeite e páprica defumada? Eles oferecem a textura e a satisfação do salgado, mas com um perfil nutricional muito mais amigo do coração. A criatividade na cozinha pode ser uma aliada poderosa na busca por uma alimentação mais saudável e saborosa. É uma forma de enganar o paladar, mas com um benefício real para a saúde. Pensem nisso como uma aventura culinária. Acredito de verdade que pequenos ajustes, quando feitos com informação e carinho, podem trazer grandes transformações. Não se sintam sobrecarregados. Comecem com um passo de cada vez. Troquem o amendoim salgado de hoje por um punhado de amêndoas sem sal. Amanhã, experimentem as sementes de abóbora, a cada nova escolha. Vocês estarão investindo na vitalidade e longevidade do seu coração. Quero muito saber o que vocês acharam desta conversa. Compartilhem nos comentários quais são as suas castanhas e sementes favoritas. Ou se vocês já fizeram alguma substituição inteligente que valeu a pena. A troca de experiências é um tesouro. Se este vídeo tocou vocês de alguma forma, se trouxe alguma informação nova ou inspiração, por favor, deixem o seu curtir e se inscrevam no canal para não perderem mais dicas valiosas como estas. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que buscam viver sua melhor vida em qualquer idade. Lembrem-se, cada batida do seu coração é uma promessa de vida. Cuidem dele com a dedicação que ele merece. Vivam a melhor vida de vocês, em cada idade. Com um coração forte e feliz,